vou propor aqui um outro tema. A gente falava tanto do poder do Lira, né, com essa questão aí dele conseguir a Caixa Econômica Federal. Tem aqui uma matéria que dá conta que o Lira quer que o nome dele seja testado em pesquisas para presidente da República. Então, não basta agora ele atuar, usar o poder dele aí enfim, no Congresso e tudo mais. Ele quer também, ele tem aspirações. Você coloca o nome para tirar, e aí você ganha também. Ele está ocupando um espaço. Então, suponha que é o seguinte, o nome dele vai para a pesquisa, e como ele está aparecendo muito, e está com protagonismo, vamos supor que apareça numa pesquisa, ele tem 3%, 4%. Então, isso é um ativo. Depois, quem quiser se candidatar pela ala dele, pelo grupo dele, pela a parte fisiológica do Brasil, que elege o Lira, né? Então, se quiser, vai ter que tirá-lo, vai ter que negociar com ele. Então, isso é porque ele está com o nome nacional, presidente da Câmara, e também, muitas vezes, talvez ele queira seguir o caminho do Michel Temer, né? Ele coloca o nome à presidência, é testado, vê se tem 3%, 4%, ali na frente ele vai aumentando a fatura, vai chegar uma hora que ele vai falar, eu quero a vice-presidência. Michel Temer virou assim. E não ele pessoalmente, mas foi um erro ter colocado político, ter colocado o Temer como vice, porque o Temer ele era da linha de sucessão e ele controlava a Câmara que abriu o impeachment. Ele tinha influência lá. Então, mas porque o vice ideal é o vice que não tem esse poder político, né? Muito forte. Esse é o vice ideal, como foi o Zé Alencar. Mas, enfim, ele está se colocando, mas ele está tentando ocupar um espaço que é natural na política. Um espaço para depois aumentar ou ter preço para ele sair desse espaço. Ou fazerem concessão a ele, ainda que seja pela direita. Né? Então, o Lira, além do comando da Caixa, que foi entregue, né, os aliados do Lira ocupam posições estratégicas em instituições cruciais, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, o Departamento Estadual de Obras Contra Secas, o DENOX, e até mesmo o Porto de Maceió, segundo uma reportagem do jornal o Globo. Né? E também no estado de Alagoas, onde eu morei há alguns anos, os apoiadores dele assumem funções de lideranças em autarquias locais. Né? No INCRA, por exemplo, tem o Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara. É um processo. Tá? O impeachment mostrou que a Câmara tinha muito poder, o Eduardo Cunha já fazia aquelas pautas-bomba, lembra? Aquilo que inviabilizou o Brasil. Foi aquilo que derrubou a economia brasileira. Porque o Eduardo Cunha se colocava lá, a votação, ameaçava votar e votava também, chamada pauta-bomba. Depois derrubaram uma presidente. Aí depois, no governo Bolsonaro foi um governo fraco. Ele foi para o confronto inicialmente, depois entregou tudo. E a Câmara e o Congresso administravam o orçamento. Com o Lula, ele não administra o orçamento, tem a questão das emendas, mas o Lula entende que é um governo de coalizão, que você precisa, que dependendo do seu tamanho, você ocupa espaço dentro do governo e, é claro, dentro de um projeto político. Mas quando você vê o Lira ocupando tudo isso, você e os aliados dele, eu até pensei na frase, eu falei, precisa ter no Brasil a revolta das galinhas, entendeu? Porque, na verdade, tem a raposa tomando conta de tudo. Então, você vai ter que ter, de alguma maneira, não está tomando conta de tudo, é um exagero dizer isso. Tá? O Centrão foi, por exemplo, para cima e quer muito o Ministério da Saúde. O Lula não entregou. Tá? Educação, o Lula não entregou. Fazenda, não entregou. Então, não vai entregar. Aí sim você pode dizer que o governo já não é governo, já é o governo do Lira. Então, mas a pressão existe. E, como eu disse, isso ganhou muita força no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era o governo que ele ficava falando as bobagens dele, mas quem estava administrando o orçamento era o Congresso, quem fazia isso naquela ocasião. Tá? Então, claro, isso vai demorar um pouco para reverter. Isso o Lula precisa adquirir mais popularidade, vai ter, os resultados vão sendo mostrados e as situações vão mudando. Hoje o Lula precisa muito do Congresso para fazer essas mudanças e, como eu disse, essa é fundamental, que é você zerar o déficit que foi aumentado muito no governo Bolsonaro.